Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos começar ou vamos para a aula intitulada Som número 2, ou parte 2. E nessa aula eu vou apresentar os 3 últimos tópicos relacionados a esse conteúdo da parte de som, que seria o capítulo 17 lá do livro do Halliday, ok? Esses 3 últimos tópicos fazem também parte do fim do conteúdo para a prova, então a prova bimestral vai contemplar capítulo 16 e capítulo 17, ok? A prova, só para adiantar para vocês, ela tem valor de 6 pontos, né? Eu estou pensando ainda como é que eu vou fazer a divisão das questões. E mais 4 pontos das atividades que eu estou passando para vocês, ok? Então, vamos aqui avançar para a aula, não é? Com 3 tópicos um tanto quanto distintos, eu vou colocar algumas explicações com simulações. E aí, no momento que vocês quiserem pausar o vídeo, ver a explicação, a simulação e depois retomar o vídeo, também é uma boa tática, ok? Então, vamos colocar aqui no modo apresentação e vamos começar. Então, desses 3 tópicos, o primeiro deles é a propagação das ondas sonoras e, consequentemente, a interferência. Então, só relembrando, quando nós tínhamos ondas em cordas, elas sofriam o processo de interferência. Aí nós tínhamos lá a interferência totalmente construtiva, totalmente destrutiva, e a interferência intermediária, certo? Aqui no caso das ondas sonoras, como elas se propagam pelo espaço, a gente vai considerar as interferências do tipo do ponto de vista construtivas e destrutivas, ok? Então, se eu considerar uma fonte S pontual, pode ser um alto-falante, qualquer coisa assim, ela vai, se eu estiver olhando de cima, eu posso considerar que as minhas ondas, elas se expandem ou propagam-se a partir desse ponto S, dessa fonte S, de maneira circularmente uniforme. Observam que são círculos concêntricos e que se propagam no espaço. Se eu trazer isso para 3 dimensões, seria uma série de esferas concêntricas, ok? E a distância entre essa parte e essa parte que eu chamo de frente de onda é sempre a mesma. Isso aqui está associado ao comprimento da onda, ok? Então, se eu fizesse que isso aqui é proporcional à frequência, então, quanto mais longa for essa distância entre uma frente de onda e outra, menor é a frequência. E quanto menor a distância, maior será a frequência. Essa questão da distância entre as frentes de onda para esse tipo de propagação de onda sonora, ela é muito importante porque a gente vai ver mais para frente ali que é chamado de efeito Doppler, ok? Mas por enquanto a gente associa essa informação, distância entre as frentes de onda, comprimento de onda, ok? Bom, no caso, qual é a condição para eu avaliar essa questão da interferência? É baseado nessa equação aqui. Então, eu tenho lá que φ é igual a ΔL sobre 2 ΔL sobre lambda 2π. O que é o φ? O φ é aquela questão do constante de fase. Não é? Aqui a gente não está abordando tanto o aspecto matemático quando a gente trabalhou lá nas ondas transversais, mas eu poderia utilizar o mesmo tratamento matemático, que eu estou trabalhando um pouco mais simplificado, ok? Então, esse cara aqui vai ser igual a esta constante aqui, ΔL sobre L, sobre lambda, vezes 2π. E aí, dependendo do valor que esse cara aqui, essa razão assumir, eu posso ter interferência construtiva, como está marcado aqui. Aqui faltou colocar interferência destrutiva, mas essa é a condição da interferência destrutiva. Então, se a razão ΔL sobre lambda for igual a 0, igual a 1, 2, ou seja, números inteiros, as ondas sonoras vão se combinar ao longo daquela direção, que está associada a esse ΔL, de maneira construtiva. E aí elas vão se reforçar. Okay? Lembrando que para que as ondas sonoras façam isso, elas têm que ser iguais, ou seja, tem que ter a mesma frequência, a mesma amplitude, certo? Mesmo comprimento de onda, mesma velocidade. E se essa razão ΔL sobre lambda for valores fracionários, no caso meio, 3,5, 5,5 e por aí vai, você tem a chamada condição de interferência
destrutiva. Ou seja, se essa onda se propagando pelo espaço, dependendo da região que eu avaliar aonde ela está se propagando em relação à fonte, que é o que esse ΔL me mostra, não é? Que são as diferenças de caminho que as ondas vão fazer da fonte em relação a um determinado ponto, eu posso ter em alguns pontos interferência construtiva e em outros pontos interferência destrutiva, certo? Então, no caso aqui dessa condição espacial das ondas sonoras, já é um pouquinho mais, não quero dizer complicado, mas é um pouquinho mais trabalhoso do que as ondas em cordas, nas ondas transversais, como a gente viu lá no capítulo 16. Então, para entender melhor um pouco dessa questão aí, vamos passar para um exemplo numérico. A gente tem esse exemplo número 1 aqui. Então, a gente tem essa situação ilustrada aqui. Então, o enunciado diz a seguinte coisa. Na figura a seguir, duas fontes sonoras S1 e S2, que estão em fase, ou seja, produzem ondas iguais e separados por uma distância d de 1,51 lambda. Emitem ondas sonoras iguais de comprimento de onda lambda. Qual é a interferência esperada nos pontos P1 e P2, conforme a figura? Então, eu quero saber, no ponto P1, que está aqui, e no ponto P2, que está aqui, que tipo de interferência eu vou ter entre as ondas dessas fontes S1 e S2 que eu estou marcando aqui. Então, P1 e P2 está aqui embaixo, certo? E P1 está aqui. Então, eu posso considerar, por exemplo, que S1 e S2 aqui são dois alto-falantes que eu coloquei numa parede, certo? Aí eu tenho essa distância da fonte 1 para P1 e da fonte 2 para P2. Aqui L2, está aqui L1, certo? São as distâncias para o ponto P1, ok? Bom, e aqui ele me disse que esse D, que é a distância que está relacionada à distância de separação das fontes, é igual a 1,5 comprimento de onda, certo? Então tem uma relação entre a distância de separação das fontes e o comprimento de onda por elas emitido, certo? E aí eu preciso determinar qual é o tipo de interferência. Pois bem, eu falei para vocês aqui anteriormente que o tipo de interferência vai depender do valor dessa razão aqui, ΔL sobre lambda. Então, o que eu vou fazer vai ser calcular qual é o valor dessa razão para os pontos P1 e para o ponto P2. E verificar se eles são inteiros ou se eles são fracionários. Então, eu parto dessa equação, ou melhor, dessa razão aqui, né? ΔL sobre lambda. Sendo que ΔL, primeiro trabalhando com o caso do ponto P1, vai ser L2 menos L1, ok? Poderia fazer L1 menos L2? Poderia, tanto é que eu faço pro ponto 2, ok? O que importa aqui é a questão da variação. Então, se eu fizer L2 menos L1, primeiro eu preciso escrever o quê? Quem é L1 e quem é L2, que seriam essas distâncias até o ponto P1, certo? Bom, se eu olhar para a simetria dessa figura, eu vejo que isso aqui forma uma espécie de um triângulo, não é? E que esse ponto aqui médio, que eu posso traçar a altura desse triângulo, eu divido essa figura em dois triângulos retângulos, certo? Com um ângulo de 90 graus aqui. Então, através dessa geometria, eu posso aplicar a relação lá dos catetos e da hipotenusa, a relação de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, quem que é a hipotenusa? Nesse caso aqui, a hipotenusa é L1. Os catetos seriam D sobre 2, no caso aqui, e essa distância aqui do meio até o ponto P1, que eu vou chamar de H, ok? Então, L1 vai ser a raiz quadrada de um cateto ao quadrado. Sim, aqui tem um errinho que depois eu vou corrigir no material que eu mandar para vocês, porque não é menos, é mais. Então, é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, vai ser a soma desse cateto aqui, D ao quadrado, D sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Lembrando que H é essa distância aqui. Para o L2, a mesma coisa, certo? Sendo que o H, essa distância H aqui, é comum para as duas situações. Mas agora, se eu comparar com
com L2, eles são iguais, não são? Então eles vão ter o mesmo valor. Então, nesse caso, quem que vai ser o ΔL? L2 menos L1. Mas é a mesma coisa que eu fizer L1 menos L1 ou L2 menos L2, que é igual a zero, certo? Então, nessa configuração para P1, ΔL sobre lambda é zero. Porque se eu trocar o ΔL por zero, dividir por zero é zero. Ok? Então, como ΔL é igual a zero, e a razão ΔL sobre lambda é zero, qual que é o tipo de interferência que eu vou ter em P1? Vai ser uma interferência construtiva, como está sendo colocado aqui. Ó. Se a razão for 0, 1, 2 e por aí vai, a interferência é construtiva. Então, nesse caso aqui, para essa situação, a interferência que eu tenho é uma interferência construtiva. Okay? Significa que se eu colocar o meu ouvido neste ponto aqui, eu vou ouvir uma intensidade sonora que vai ser o dobro da intensidade emitida por cada fonte separadamente. Okay? E para P2? Para P2 é a mesma coisa. Eu tenho que primeiro calcular o ΔL. Aqui eu estou escrevendo ΔL como L1 menos L2. Certo? Só para não aparecer um sinal negativo. Porque se você fizer L2 menos L1 aqui, a distância L2 vai ser menor e isso pode trazer um sinal negativo. Então, quem que é L1? L1 é a distância da fonte 1 até o ponto P2. Então, se eu olhar aqui, ó, o S1 está aqui. A distância vai ser de S1 até S2 é D, e de S2, pela proporção aqui do desenho, de S2 até P2, é mais D. Então, é 2D. Então, L1 equivale a 2 vezes D. Enquanto que L2 é só D, certo? Se eu pegar a distância aqui de S2 a P2, é D. Então, eu tenho 2D menos D. Isso aqui seria só D, que é relacionado com o comprimento de onda 1,5 ou 1,51 lambda. Okay? Então, o ΔL vai ser 1,5 lambda. Se eu substituir ele na expressão, eu vou ter 1,5 lambda por lambda é 1,5 ponto ou uma quantidade fracionária. 1,5 é a mesma coisa que eu ter 3,5. Okay? Então, como eu tenho um número fracionário, essa razão aqui, ΔL sobre lambda, a interferência no ponto P2 vai ser destrutiva, ou seja, a diferença de caminho pelas ondas percorridas para esse ponto aqui vai fazer com que elas se combinem de maneira destrutiva e eu não tenho onda ou intensidade sonora nenhuma aqui, ou seja, se eu colocar um microfone ou até mesmo o meu ouvido nesse ponto, eu não vou ouvir absolutamente nada. Ok? Bom, então, avançando aqui, agora a gente vai ver a questão das ondas em tubos. Lembram da questão das ondas sonoras que nós vimos nas cordas? Que se você tivesse uma corda vibrante em certas frequências, eu teria o desenho dos modos harmônicos. Então, aqui eu tenho o desenho dos modos harmônicos com tubos, ou seja, se eu colocar tubos para vibrar, assim como cordas, e colocá-los para vibrar em frequências especiais, eu posso colocar eles no modo de ressonância e ter as ondas estacionárias, não é? Então, no caso dos tubos, eu tenho duas situações. Uma delas é que o tubo vai ter uma extremidade, aqui está sendo das cordas. No caso do tubo, eu vou ter duas extremidades abertas ou uma extremidade aberta. E aí, o que vai acontecer? Eu posso relacionar, assim como eu fiz com as cordas, o comprimento da onda com o comprimento do tubo. Lá eu relacionei o comprimento da onda com o comprimento da corda, certo? E dependendo do modo de vibração, eu tinha uma equação que tinha os comprimentos de onda com os comprimentos do tubo. E aí eu poderia aplicar lá aquela relação da frequência e da velocidade da onda para ter uma relação, como eu tenho aqui, que vão me dar a frequência em relação ao modo harmônico e o tipo de tubo que eu vou ter. Então, se eu tenho um tubo que é aberto nas duas extremidades, as minhas frequências harmônicas vão ser dadas por F igual a N, que multiplica a velocidade da onda no interior do tubo, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Sendo que esse N, que é o modo harmônico, vai variar números inteiros. E isso é a condição apenas e única exclusivamente para o tubo com as duas extremidades abertas. Essa
condição de onda de duas extremidades abertas é equivalente à condição de corda com duas extremidades fixas, ok? E para o tubo que tem uma extremidade aberta, a relação do comprimento dele com o comprimento de onda já muda. E a relação para a frequência, com base nisso, está fornecida aqui. Então, para o tubo com uma extremidade aberta e a outra fechada, a frequência de ressonância vai ser igual a o modo N, né, de vibração, vezes a velocidade de propagação da onda nesse tubo, sobre 4 vezes o comprimento do tubo, certo? Então, aqui é inversamente proporcional a 2 e aqui inversamente proporcional à frequência a 4. Okay? E assim como eu tenho lá no caso da corda com uma extremidade fixa e a outra extremidade vibrante, as condições harmônicas são inteiros ímpares. Então, 1, 3, 5, 7 e por aí vai, certo? Então, essas duas condições aqui, elas são semelhantes àquelas condições das cordas por causa dessas relações dos comprimentos dos tubos e das cordas com os comprimentos das ondas que eu consigo colocar neles, que eu faço eles vibrarem, ok? Então, isso aqui é muito semelhante à parte lá de ondas, não é? Uma extremidade fixa e duas extremidades fixas. Ok? Então, nas extremidades abertas dos tubos, eu sempre vou ter o quê? Antenós ou ventres. Enquanto que na extremidade fixa, eu sempre vou ter um nó e aqui um ventre, como a gente tinha lá na corda com uma extremidade fixa e a outra livre, certo? E aí, quando eu tenho aquelas condições de ondas estacionárias que nós vimos, elas também podem acontecer para os tubos. Então, se eu colocar qualquer sistema ou exercer uma vibração periódica nesses tubos aqui, e eu colocar eles para vibrar em frequências ressonantes, e colocar alguma maneira de eu enxergar, por exemplo, essas ondas formadas no interior do tubo lá dentro, por exemplo, um pó muito fino em suspensão, eu vou ver aquelas regiões de baixa e alta pressão das ondas de pressão, que é o que o som realmente é, certo? Então, eu tinha cordas, colocava elas para vibrar. Se eu colocasse elas para vibrar em condição de ressonância de onda estacionária, eu tinha uma relação matemática para as frequências com as ondas que apareciam na corda, né? Os modos harmônicos na corda. Para os tubos é a mesma coisa. Então, vamos ver um exemplo em que a gente aplica essas duas equações aí. Então, olha lá, considere dois tubos, o tubo A e o tubo B. Sendo que o tubo A apresenta uma extremidade aberta e o tubo B as duas extremidades abertas. Okay? Então, considere que a velocidade de propagação das ondas no interior desse tubo é de 310 metros por segundo e que ambos os tubos têm o mesmo tamanho, ou seja, 40 centímetros para cada. E aí pergunta-se quais serão os 3 primeiros modos harmônicos de cada tubo. Então, primeiro, eu preciso associar cada equação com o tubo correto. O tubo A tem uma extremidade aberta e uma outra fechada. A relação de frequência é F igual a N V sobre 4L, sendo que o N válido seriam 1, 3 e 5. Enquanto que no tubo B, que tem as duas extremidades abertas, F é igual a NV sobre 2L, com N variando de números inteiros. 1, 2, 3, e seria o suficiente. Então, substituindo, começando pelo tubo A, então a primeira frequência, N igual a 1, vai ficar então 1 vezes 310 sobre 4 vezes 0,4, né? Convertendo isso para metros. Isso vai dar a primeira frequência harmônica, que é de 193,75 Hz. E aí, se você fizer N igual a 3, então muito cuidado, não é 2, é 3 nessa condição aqui, ok? Você vai encontrar 581,25 Hz. Depois, N igual a 5, e aí você vai encontrar 968,75 Hz, ok? Uma maneira mais fácil e mais direta de fazer isso é, lembrando lá que eu posso calcular essa primeira frequência, que é o modo fundamental, e depois multiplicar os outros modos pelos valores que eu quero, então pelos N fundamentais subsequentes.
Então, esse é o modo 1. O modo 2 vai ser 3 vezes o modo 1. O terceiro modo harmônico vai ser 5 vezes o modo 1. E aí paramos por aqui, porque era o que ele queria, ok? Faz-se a mesma coisa para o segundo tubo, só que trabalha-se com essa equação aqui, NV sobre 2L. Então, é 1 para a frequência fundamental, vezes 310, divididos por 2 vezes 0,4. Isso vai dar 387,5 Hz. Então, essa é a frequência fundamental para o tubo com duas extremidades abertas, ok? Multiplicando esse cara por 2, eu encontro 775 Hz. Por que multiplicando por 2? Porque o próximo modo harmônico é igual a 2. E aí, se eu fazer de uma maneira mais rápida, é o modo fundamental vezes 2. E a terceira é o modo fundamental vezes 3, ou seja, 387,5 vezes 3 dá 1162,5 Hz. Ok? Então, ou, se quiser comparar, vocês pegam daí os outros N, o 2 e o 3, substituem nessa equação com os valores e encontram esses caras aqui, certo? Então, essa é uma maneira que nós temos para calcular os modos harmônicos de ondas em tubos. Okay? Então, muito cuidado na hora de aplicar qual equação você vai utilizar. Se for um tubo com uma extremidade aberta e a outra fechada, é essa relação aqui, NV sobre 4, com N's variando em inteiros ímpares. E se for as duas extremidades abertas, é NV sobre 2L, com N variando de números inteiros. Okay? Então, isso aqui é muito similar ao que a gente já viu lá na questão de propagação das ondas sonoras. Bom, agora um dos efeitos que aparece muito na parte de ondas, não só para ondas sonoras, mas também para ondas eletromagnéticas, e daí isso é muito utilizado aí na parte de cosmologia e astronomia, para o estudo de propriedades das estrelas e a observação do céu noturno. O que é o efeito Doppler? Então, no efeito Doppler, primeiro a gente sempre vai considerar uma fonte, não é? Que eu vou representar pela letra S, e um observador que eu vou representar pela letra D. Toda vez que eu tiver o som se propagando, ele se propaga no plano desta forma, os círculos concêntricos, e quando eu tiver uma distância muito grande deles, esses círculos vão ser tão grandes, mas tão grandes, que essas frentes de onda podem ser consideradas como frentes de ondas planas, ok? Então, é a mesma coisa, a gente sabe que a Terra tem uma superfície curva, certo? Ela é levemente pensada assim como se fosse uma esfera. Só que se eu estiver num campo com terreno plano muito longo, eu vou dizer que a superfície, ou tenho a tendência de dizer que a superfície é plana, certo? Então, se você tiver numa distância grande o suficiente, você pode considerar as frentes de ondas como situações planas, como essas aqui representadas, ok? E aí o efeito Doppler ele aparece quando eu tenho um movimento relativo entre o observador e a fonte. Então, se essa fonte se movimentar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e emitir uma onda sonora numa certa frequência, não vai ser essa frequência, quando tiver esse movimento, que esse cara aqui vai perceber. Ele vai perceber frequências diferentes. Então, esse é o tipo de coisa que nós percebemos que parece com que o som muda. Não parece, ele realmente muda quando a gente está parado numa calçada e uma ambulância ou qualquer veículo de emergência com uma sirene acionada, perceba. Passa pela gente, a gente percebe como se fosse uma mudança do som. E realmente essa mudança ocorre porque a frequência que a gente vai perceber, devido a esse movimento relativo, é diferente. Se vocês fizeram aquele testezinho daquele link que eu coloquei da audição, em que variava a faixa de frequência, vocês podem perceber que parece que nas frequências de 1000 a 2000 Hz, naquele teste o som ficou mais alto, como se o volume ou a intensidade tivesse aumentado. Se você não mexeu nas configurações de volume, de intensidade sonora,
não é a intensidade que aumentou, é porque nossos ouvidos são muito mais sensíveis nessa faixa de frequência de 1000 a 2000 Hz. É por isso que as sirenes dos veículos de emergência, veículos policiais, têm essa faixa de frequências, porque a gente consiga perceber muito mais facilmente. Certo? Então, novamente, as distâncias aqui entre as frentes de onda são os comprimentos de onda. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é a seguinte coisa. Quando a fonte sonora... Deixa eu voltar aqui atrás. Quando essa fonte sonora aqui, ela se movimenta, então ela deixa de ter uma velocidade igual a zero, e esse cara está parado, ou melhor, ela se aproxima, ela tende a se aproximar do observador, o que vai acontecer? A frequência do observador percebida vai ser mais alta do que aquela emitida pela fonte. Certo? Se a tendência dessa fonte é se afastar em relação ao observador, a frequência por ele percebida vai ser menor. Se o observador se move em vez da fonte, a mesma coisa pode ser verificada. Okay? E aí, a equação matemática que relaciona essas informações é essa daqui. F', que é a frequência sempre percebida pelo observador, é igual a F, que é a frequência sempre emitida pela fonte, que multiplica, não é? Esse F vai multiplicar tudo isso aqui. V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VS. Então, quem são esses Vs? O V é sempre a velocidade do som no ar. Em condições normais de temperatura e pressão, é 343 metros por segundo. Então, se não for falado absolutamente nada, nenhum problema sobre velocidade do som no ar, apenas falar, considere a velocidade do som no ar. O valor que sempre vai se usar é 343 metros por segundo, ok? Se falar um valor diferente, daí eu uso esse valor diferente. Se não falar nada, velocidade do som no ar, sempre 343 metros por segundo. Okay? VD é a velocidade do observador e VS é a velocidade da fonte. Okay? Então, se eu sei que quando a fonte e o observador estão em movimento de se aproximar, eu sei que esta frequência aqui vai ser menor que essa, ou seja, que essa frequência F' vai ser maior que essa daqui, matematicamente eu tenho que escolher os sinais nessas somas e subtrações para que isso aconteça, certo? Mas no caso que velocidade do observador e fonte forem iguais ou iguais a zero, o que acontece? Se forem iguais, não importa, você vai estar somando ou subtraindo a mesma quantidade desses valores V. E aí você não altera a parte dessa fração aqui. Não alterando essa fração, você vai ter que F' igual a F, ou seja, a velocidade é a mesma. Então, se você tiver um aparelho que meça a frequência, por exemplo, você está parado na calçada, o que você vai perceber? Que a frequência de uma ambulância que está se aproximando de você vai aumentar. Momentaneamente, quando a ambulância estiver na mesma posição que você vai perceber que as frequências vão ser iguais, não é? A frequência que ela emite e que você percebe. E depois que ela se afastar de você, a frequência vai ser menor, certo? Se você tivesse num veículo em movimento lado a lado com essa ambulância, que está com essa sirene ligada, seria a mesma situação, você não perceberia a diferença na frequência, certo? Então, vamos ver agora esses casos em separados. Então, o primeiro caso, ou a primeira situação, vai ser a velocidade da fonte igual a zero. A fonte está parada e ela emite nas ondas sonoras. E o observador aqui está se movimentando com uma velocidade VD, se aproximando primeiramente em relação à fonte. Se ele se aproxima em relação à fonte, o que acontece? A gente sabe que a distância aqui entre essa distância que eu estou marcando aqui é o comprimento de onda. Esse movimento relativo para o observador vai fazer com que essa distância aqui diminua. Perceba bem, a fonte está emitindo uma certa frequência com certo comprimento de onda, que não está sendo alterado para a fonte. Para o observador, como ele está se movimentando na direção da fonte, ele está diminuindo a distância entre as frentes de onda. Se você diminuir a distância da frente de onda, você diminui o comprimento de onda. Diminuir o comprimento de onda significa aumentar a frequência.
E aí, como é que eu expresso matematicamente isso na expressão? Está aqui. F', que é o que você percebe, é igual a F emitido vezes V mais ou menos VD sobre mais ou menos VS. A gente está dizendo, nesse caso, que VS é igual a zero. Então, esse cara é zero, sumiu, vai ficar só V aqui embaixo. E aqui em cima, eu vou colocar mais ou menos para esse caso aqui. Tem que fazer que F' seja maior que F. Então, para que isso aconteça, eu vou ter que somar a velocidade do observador quando ele se aproxima da fonte. Então, vai ser V mais VD. Então, vai ser a velocidade do som no ar mais um acréscimo. Então, isso aí vai ser um valor maior. Um número dividido por uma coisa que é um pouco menor que ele, dá um número um pouco maior que a unidade, certo? E aí eu vou multiplicar esse número aqui por F, ou seja, a frequência percebida é maior que a frequência emitida, certo? Então, o que aconteceria? Esse observador está se aproximando da fonte, para ele a frequência vai aumentar até o momento que ele chega na mesma posição da fonte. Momentaneamente, enquanto ele estiver na mesma posição da fonte, o que vai acontecer? A frequência vai ser igual. Quando ele começar a se afastar da fonte, o que vai acontecer? A frequência por ele percebida vai ter que ser menor que a frequência da fonte. Nesse caso, eu vou ter que fazer a escolha de sinal oposto. Se antes eu escolhi mais, aqui eu vou ter que escolher menos, ok? Então, nesses problemas aqui envolvendo o efeito Doppler, você sempre tem que considerar o movimento relativo em relação fonte-observador. Então, quais casos você tem? O caso mais trivial simples é quando ambos estão parados e a frequência percebida é a mesma. O caso mais complicado é quando você tem eles com velocidades se aproximando ou se afastando, não é? E aí a escolha de sinais vai ser crucial para se determinar a frequência. Na outra situação, o que acontece? Aquela situação da ambulância. Você está com VD igual a zero, ou seja, o observador está parado, e a fonte que se move. Então, se a fonte vai se mover, o que vai acontecer? Olha só, o ponto inicial era o ponto S1, e a frente de onda está aqui. À medida que a fonte se move, o que vai acontecer? As frentes de onda vão ter distâncias cada vez maiores quando a fonte está se afastando e cada vez menores quando a fonte está se aproximando. Então, olha só, a fonte está se aproximando desse observador que está parado. Observem que as distâncias entre as frentes de onda diminuiu o comprimento de onda, aumenta a frequência. Se eu tivesse um observador D2 aqui atrás, por exemplo, ele perceberia uma frequência menor do que a frequência emitida, enquanto esse aqui percebe uma frequência maior do que a frequência emitida, certo? Matematicamente, eu vou escolher isso aqui como? Primeiro, VD igual a zero, então esse termo aqui vai embora. A equação fica assim. E aí fica V mais ou menos VS. Então, se a fonte está se aproximando, F' tem que ser maior que F. Para que isso aqui seja maior, eu vou ter que subtrair. Então, vai ser V menos VS. V menos VS vai dar um número um pouco menor que V, vezes F. Isso vai me dar uma frequência, vai dar um número maior que V, perdão. E aí o F vai ser maior, multiplicado por esse número maior, F' vai ser maior que F. Okay? Detalhe muito importante, neste caso aqui, não mencionei lá, mas a gente está considerando aqui o efeito Doppler para que essa equação aqui seja válida, a velocidade em relação à velocidade do som no ar nunca é igual, ou seja, a velocidade da fonte vai ser bem menor que a velocidade do som no ar, assim como a velocidade do observador. Por quê? Que é o que vem no caso. Opa. Bom, então antes de ver essa questão do limite da velocidade da fonte do observador, vamos ver esse exemplo numérico aqui, certo? Então, olha só. Uma fonte sonora S1 em movimento aproxima-se de um observador D1, que está em repouso, e de um observador em movimento na mesma direção e sentido da fonte, com velocidade de 3 metros por segundo. Então, eu vou dizer o seguinte. Aqui, esse pontinho vermelho mal feito
é minha fonte. Ela está indo nessa direção aqui. Neste ponto aqui, eu tenho o observador D1. E aqui, deixa eu tentar desenhar uma seta. Então, aqui eu tenho o D2. Imagine que esse D bem feito aqui é o D2. Então, esse é o D2, o observador D2. Ele está se movimentando para cá com velocidade de 3 metros por segundo. A fonte, cadê? Aqui, ó. Sabendo que a fonte emite uma frequência de 600 Hz e que a sua velocidade é de 5 metros por segundo, quais serão as frequências percebidas pelos observadores? E aí você considera a velocidade de 343 metros por segundo para o som no ar. Então, olha só, a fonte está vindo aqui. Então, essa está aqui. Ela está se movimentando com 5 metros por segundo para cá, nesse sentido. O que ela vai fazer? Ela está se aproximando de D1 e D2 está em movimento, uma velocidade menor, então ela também vai se aproximar de D2. Então, esse tipo de análise é muito importante para você escolher os sinais para poder calcular as frequências, ok? Então, para D1, o que eu sei? Que a velocidade dele é zero. Então, partindo da equação geral, está aqui. D1 vai ser zero, então esse termo vai embora. A equação vai ficar dessa forma aqui. Então, por que eu escolhi menos V menos VS? Por que eu escolhi isso aí? Porque ela está se aproximando. Se ela está se aproximando do observador, eu sei que a frequência por ele percebida vai ter que ser maior, certo? Então, V sobre V menos VS, que vai multiplicar F. F vale quanto? 600. Então, vai ficar 343 sobre 343 menos 5, certo? Vezes quem? Vezes 600. E aí, D1 vai perceber uma frequência de 608,8 Hz. Se a velocidade da fonte for aumentada, bem de maneira... Se aumentar a velocidade da fonte, vocês vão perceber que esse valor aqui tende sempre a aumentar, certo? Tudo bem, então, essa é a frequência percebida por D1. E D2, qual vai ser a frequência? Bom, D2 tem 3 metros por segundo, então a velocidade dele não é zero. Então, primeiro, que esse termo aqui não vai mudar. E aí eu vou ter que escolher entre mais e menos aqui, certo? Então, primeiro, o que o V2 está fazendo? Ele está se aproximando, agora você tem que olhar a seguinte coisa. O que ele está fazendo? Ele está indo na direção da fonte ou ele está se afastando da fonte? Sem se preocupar com o movimento da fonte. Se eu olhar só para D2, ele está se afastando da fonte. Como ele está se afastando da fonte, o que acontece? Supostamente, a frequência que ele perceberia emitida da fonte é menor, certo? Então, para que isso aconteça, eu tenho que escolher o sinal de menos aqui em cima. Então, vai ser V menos a velocidade do observador 2, ok? Então, observem que aqui você só mexe com o observador, certo? Deixa para analisar a fonte depois, nesses casos aqui, quando você tem os dois se movimentando. Agora, o que a fonte está fazendo? Ela está indo na direção do observador ou está se afastando dele? Está indo na direção dele. E a velocidade dela é maior. Como a velocidade dela é maior, ela vai alcançar e vai ultrapassar ele. Por essa análise, então, eu sei que ela está se aproximando e a frequência para ele vai ter que ser maior. Então, vai ser V menos VS. Ok? Ah, mas se ele estivesse em direção oposta, aí você trocaria para mais aqui em cima, certo? Então, F', nesse caso, vai ficar igual a F V menos VD2 sobre V menos VS. Então, vai ser 343 menos 3 metros por segundo, dividido por 343 menos 5 metros por segundo. E aí, esse valor você vai multiplicar por F, e aí você vai ter que a frequência percebida pelo observador 2 vai ser 603,5 Hz. Ou seja, ele percebe uma frequência maior do que aquela que é emitida pela fonte, contudo, uma frequência menor do que a frequência percebida pelo observador 1. Essa diferença se dá nesse movimento que ele tem aqui, certo? Se ele se movimentasse mais rápido que a fonte, ou mais rápido que o som, essas ondas não chegariam nele.
E aí que a gente entra no limite de validade ou no limite dessa equação aqui do efeito Doppler. Por quê? Se o VS for da fonte for muito maior que a do som, dependendo da situação, você teria isso aqui tendendo a zero. E aí, supostamente, a frequência, pelo cálculo que você obteria, seria uma frequência infinita, coisa que não acontece. E aí que entram as chamadas velocidades supersônicas. Então, o que é a velocidade supersônica? Olha só. Novamente, o observador está parado e a fonte está se movimentando em relação a ele. Se a velocidade dele começa a crescer muito, mas muito mesmo, o que acontece? Essas frentes de onda começam a ficar todas comprimidas, junto com a fonte. Até o momento em que a fonte está viajando junto com as frentes de onda, ou seja, a fonte está viajando na velocidade do som. Se a fonte acelerar um pouquinho mais, ela vai começar a ultrapassar essas frentes de onda. Quando ela faz isso, ela passa a viajar, nesse caso aqui, muito mais rápido, ou seja, ela está viajando aqui e as ondas sonoras ficam para trás. Observem que isso aqui forma uma espécie de um cone. E é assim que você consegue medir as chamadas velocidades supersônicas. Okay? O efeito Doppler, você pode utilizar ele para medir as velocidades de aproximação e afastamento em relação a uma fonte sonora, uma fonte de uma onda eletromagnética, por exemplo. É assim que funcionam aqueles radares móveis ou aqueles radares fixos nas estradas. Ele tem um canhão que dispara uma onda que viaja até o teu carro. Ela reflete essa onda no teu carro e volta para o radar. Essa mudança de frequência da parte emitida para a parte recebida novamente permite um cálculo da velocidade de aproximação ou de afastamento em relação ao radar. E aí você sabe se passou ou não do limite de velocidade. É assim que funciona o radar nas estradas. Aquele radar que a gente tem na cidade, que tem aqueles retângulos no chão, eles funcionam com sensores, ou seja, aqueles retângulos são sensores que marcam o tempo que o carro leva para passar por eles. E ali você tem um registro da velocidade. Então não é o efeito Doppler naquele radar. Naquele radar de estrada, sim, é o efeito Doppler. E o cálculo da velocidade é dado por isso aqui. Você mede esse ângulo, que é conhecido como cone de Mach, né, o ângulo cone de Mach, tira o seno dele e associa essa razão, a velocidade do som no ar, pela velocidade da fonte. E aí você tem aqueles fatores de Mach, né, das velocidades supersônicas. Então, se eu olhar aqui, está lá o cone de Mach. Então, aqui eu tenho dois exemplos de aviões supersônicos, né? Aqui são as frentes de ondas todas comprimidas e a frente estão rompendo a barreira do som. Então, o estrondo sônico se dá quando o avião ele vem comprimindo todas as frentes de onda na frente dele, até o momento que ele cria uma região onde a pressão está muito alta. Quando ele acelera, ele rompe essa região de maior pressão e o que fica para trás é uma espécie de região de baixa pressão. Quando isso acontece, toda a umidade presente no ar aqui, ela condensa rapidamente, formando essa coisa esbranquiçada. Então, essas fotos são o exato momento que esses aviões romperam a barreira do som. E quem está no avião nessa situação aqui, viajando mais rápido que o som, é característico não ouvir som nenhum, é um silêncio absoluto. Por quê? Porque você está viajando mais rápido que o som. Então, qualquer som ambiente não vai atingir você. Certo? Bom, então esses aí eram os 3 tópicos que eu queria falar para vocês do ponto final do capítulo 17, beleza? Isso aí, pessoal.